As invasões bárbaras do Império Romano foram pacíficas, e as tribos germânicas apenas se estabeleceram no território do Império Romano Ocidental? Ou essas invasões foram realmente bastante violentas? Bem, amigos da história romana tardia, essa é uma questão que parece ser pouco debatida hoje em dia. Então, vamos tentar entender o que realmente aconteceu. E se eu te dissesse que a maneira como interpretamos a história muda muito dependendo de nossas próprias circunstâncias de vida atuais? A história é sempre uma interpretação de eventos passados. E quando interpretamos, invariavelmente colocamos nossos próprios preconceitos e percepções subjetivas da realidade. E isso, é claro, também é verdade para a história romana tardia e a época da Grande Migração. Hoje em dia, parece haver uma visão comumente aceita de que as invasões bárbaras de Roma foram na verdade bastante pacíficas, que essas tribos germânicas apenas se estabeleceram no território do Império Ocidental, sem qualquer derramamento de sangue. Mas, como espero poder mostrar a você, essa visão é bastante recente. Na Inglaterra vitoriana e pré-vitoriana, por exemplo, era uma visão completamente aceita ver as invasões germânicas do Império Romano como uma coisa comum, o Império Romano como muito violento por natureza. Edward Gibbon descreveu em cores vivas a destruição causada pelas invasões bárbaras do Império Romano do Ocidente, e o historiador britânico da era vitoriana Eduardo Freeman até defendeu a brutalidade com que os anglo-saxões conquistaram os romano-britânicos, escrevendo que, cito, acabou sendo muito melhor no final que nossos antepassados mataram ou expulsaram quase todas as pessoas que encontraram na terra. Fim da citação. Mas também em pinturas da época, podemos ver como as pessoas daquela época viam as invasões germânicas, como a pintura de Attila o Huno, de Delacroix de 1847, ou as pinturas de Ludovico Pogliagli retratando o saque de Roma pelos visigodos, também pintadas no século XIX. Agora, muito interessantemente, essa era a visão predominante dos historiadores, até mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Somente quando as horríveis memórias das guerras mundiais começaram a desaparecer, e uma Europa pacífica se estabeleceu, somente então, curiosamente, a narrativa sobre as invasões bárbaras de Roma, de repente também se tornou bastante positiva. O livro intitulado As Invasões Germânicas, A Formação da Europa, AD 400 a 600 de 1975, de repente pintou essas invasões sob uma luz muito mais positiva, como um acontecimento necessário no mundo moderno. Essa visão foi então levada ao próximo nível em 1980 pelo historiador canadense Walter Goffard. Ele desafiou a própria ideia de invasões. Em vez disso, ele argumentou que as tribos germânicas se estabeleceram nos territórios do Império Romano, como foederati. Ele argumentou que, cito, o que chamamos de queda do Império Romano do Ocidente foi um experimento imaginativo que saiu um pouco do controle. Fim da citação. Fim da citação. Significando que Roma não foi invadida pelas tribos germânicas, mas Roma voluntariamente delegou o poder do Império para os novos reinos germânicos em ascensão. Em livros ainda mais recentes, como Reinos do Império, a integração dos bárbaros na Antiguidade Tardia de 1997, não há mais absolutamente nenhuma insinuação de brutalidade ou violência nessas invasões. Em vez disso, a narrativa é que os bárbaros se estabeleceram em um Império Romano sempre em evolução, que então, gradualmente se transformou na época medieval. O livro Sociedade e Cultura na Gália Tardia Antiga de Matheus e Schanzer de 2002 foi ainda mais positivo, onde, de acordo com os autores, os assentamentos germânicos ocorreram de maneira natural, orgânica e geralmente irenista maneira. Os autores até discordam de historiadores que ainda, citando, demonizam os assentamentos bárbaros. Vemos uma tendência clara aqui. Quanto mais pacífica é a nossa própria sociedade atual, e quanto mais pacífica é a criação dos historiadores modernos, mais positiva é a sua própria visão das invasões germânicas. Temos que estar cientes de que a história é apenas uma interpretação do que realmente aconteceu, e está, por definição, sempre sujeita aos nossos próprios preconceitos, visões de mundo, esperanças e desejos. Muito frequentemente, é traçado um paralelo entre as migrações no final dos tempos romanos e as nossas próprias migrações dos tempos atuais. Portanto,
você encontrará visões extremamente diferentes das migrações germânicas, dependendo das visões políticas dos autores. Por favor, curta e se inscreva para não perder nada. Se tiver dúvidas, pergunte nos comentários. Próximos vídeos abordarão o intrigante fim do Império Romano. Por favor, pense em apoiar nosso trabalho no Patreon ou via associação do YouTube, pois a continuidade deste canal depende do seu apoio. O YouTube não é tão generoso com um tópico tão nichado sobre o final do Império Romano, e a receita de anúncios dos vídeos é baixa. Portanto, para manter a sustentabilidade a longo prazo, necessito do seu apoio financeiro via Patreon ou YouTube, apesar do desconforto em dizer isso. Quero agradecer especialmente ao nosso novo membro Sol Invictus Whitlamson. Muito obrigado, Whitlamson, por apoiar este canal de maneira tão generosa. E também temos um novo membro Caesar, Miguel Weitzman ou Miguel Weitzman. Obrigado pelo apoio, Michael. Sério, este canal não funcionaria sem nossos Patreons e membros do YouTube. E eu quero agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, Thiago, amigo. Mas agora a questão é, essas invasões germânicas foram realmente tão pacíficas? Ou isso é apenas um pensamento otimista de historiadores modernos que nunca experimentaram a brutalidade de guerras ou invasões por si mesmos? Felizmente, temos alguns relatos de testemunhas oculares daquela época que sobreviveram. A Vita Sancti Severini, a vida de São Severino escrita pelo monge Eugípio, é um relato em primeira mão de como o povo romano de Raetia e Noricum foram evacuados no últimos anos do Império Romano do Ocidente sob constante ataque pelos Alemanni e Rudi. Morte e assassinato eram temas constantes, e muitos civis romanos inocentes foram mortos pelos bárbaros. Os últimos romanos restantes foram então evacuados para a Itália, no Odoacro. Eu falei em grande detalhe sobre esses eventos neste vídeo aqui. Ou temos textos sobreviventes de Posídio, um amigo de Agostinho de Hipona, que escreveu sobre próximas invasões vândalas na África. Em todas as regiões da Mauretânia, eles deram vazão à sua raiva por meio de todo tipo de atrocidade e crueldade, devastando tudo o que podiam por meio de pilhagem, assassinato, vários tipos de tortura, incêndios e outros atos malignos indescritíveis. Nenhum sexo ou idade foi poupado, nem mesmo os sacerdotes e ministros de Deus. Ele descreve as invasões horríveis dos vândalos, com mais detalhes gráficos que seu contemporâneo Odoacro. Em sua fúria bárbara, eles até arrancavam crianças dos seios de suas mães e jogavam os inocentes bebês no chão. Eles seguravam outros pelos pés, de cabeça para baixo, e os cortavam ao meio. Ou em um poema do início do século V, Orientos de Alck, descreveu as invasões da Gália após os documentários de Forma, 407 d.C. citação. Alguns jaziam como comida para cães. Para muitos um telhado em chamas levou sua alma e cremou seu cadáver. Por vilas e vilarejos, pelo campo e mercado, por todas as regiões, em todas as estradas, neste lugar e naquele, havia morte, miséria, destruição, queima e luto. Toda a Gália fumegava como uma pira funerária. Fim de citação. Citação. Mesmo que algumas dessas contas possam ser exageradas, é bem provável que contenham alguma verdade nelas. Mas podemos verificar algumas dessas ocorrências por cartas desses tempos. Em uma dessas cartas, o Papa Leão I escreveu aos bispos da Mauritânia, citação: agora sobre aqueles que, tendo feito um sagrado voto de virgindade, sofreram a violência dos bárbaros e perderam sua pureza imaculada, não em espírito, mas em corpo. Consideramos que eles são os que foram. Deve ser observada tal moderação que elas não devem ser rebaixadas ao posto de viúvas, nem contadas no número de virgens santas e imaculadas. Fim da citação. Isso significa que nem mesmo as freiras ou mulheres que haviam feito votos de virgindade foram poupadas pelos vândalos. Ou, em outra carta, Léo escreveu em 458 a um bispo em Aquileia, sobre como lidar com esposas que haviam se casado novamente, depois que seus maridos foram levados para a escravidão pelos hunos, e que conseguiram se libertar e retornar. Seu conselho era retornar ao estado anterior de estado civil sem punir ninguém, devido às circunstâncias extraordinárias. Essas cartas, e existem muitas mais desse tipo, mostram que as invasões bárbaras certamente devem ter sido brutais, e que os relatos gráficos que li antes certamente devem ter contido alguma verdade.
O sexo de Roma de 410, 450 e 472 são outros bons exemplos em que inúmeras pessoas morreram, e invasores germânicos saquearam a cidade impunemente. E muitas vezes antes, sitiaram a cidade várias vezes, causando grandes fomes e disseminação de doenças que matariam milhares. Mas até mesmo alguns séculos antes, durante a crise do século III, as mesmas tribos germânicas, que mais tarde invadiriam com sucesso o Império Romano, já estavam presentes, saqueando, pilhando e destruindo tudo em seu caminho. Os Balcãs foram assolados pelos godos e Heruli em meados dos anos 200. Atenas foi saqueada e gravemente danificada. A cidade nunca se recuperaria completamente do saque dos Heruli em 267 d.C. Os Agridecumates foram perdidos e invadidos pelos Alemanni. Dácia foi evacuada por Aureliano. Os Vândalos, os Alemanni e os Burgúndios saquearam cidades na Gália e até mesmo até a Hispânia. A cidade, além de cidades no norte e Itália, foram totalmente devastadas. A primeira onda massiva de invasões germânicas foi repelida pelos esforços valentes de imperadores como Maximino Thrax, Galienos, Cláudio Coticus Aureliano ou Probo. Mas 150 anos depois, o Império Romano do Ocidente não teve mais tanta sorte em ter imperadores tão capazes. Assim, desta vez, os invasores germânicos não foram repelidos. Eles se estabeleceram no território do Império Romano, Agora, é claro, nem todos eles lutaram contra os romanos. Alguns eram aliados fiéis. Os francos, por exemplo, lutaram heroicamente por Roma, defendendo a fronteira do Renato no início de 407, com sucesso contra os vândalos, empurrando-os para trás. Mas então mais nações germânicas se juntaram aos vândalos, e então os francos foram superados. Os francos, na verdade, foram por muito tempo aliados leais do Império, e apenas nas últimas décadas, o Império Romano do Ocidente começou a expandir. Mas muitos outros povos germânicos realmente lutaram como foederati para o Império. Em 451, por exemplo, uma grande coalizão de visigodos francos e burgúndios derrotou junto com os romanos sob Aécio, os hunos e seus aliados. E tenho certeza de que, em alguns casos, certamente também houve assentamentos pacíficos aqui e ali. Em algumas regiões, os romanos até se juntaram voluntariamente aos bárbaros. Muitos escravos fugitivos, gladiadores ou camponeses se juntaram aos bárbaros, formando suas próprias unidades de combate, os famosos rebeldes Bachaldae. Eles frequentemente ajudavam os bárbaros, porque às vezes preferiam viver nos novos reinos germânicos, em comparação com a sociedade muitas vezes injusta do Império Romano. E inicialmente, quando os godos cruzaram para o território romano, em meados dos anos 370, eles realmente eram refugiados, fugindo das hordas brutais do Império Romano. E assim, o Império Romano não era o único país no Oriente Médio que estava sob o controle dos próprios hunos. Apenas depois que os romanos os trataram muito mal, eles se rebelaram e partiram em uma fúria, derrotando famosamente o imperador romano do Oriente Valens na Batalha de Adrianópolis, em 378 d.C. Então não é tão fácil dizer que os invasores germânicos eram todos maus. Vemos que a realidade é, como tantas vezes, muito mais matizada. Temos que admitir, considerando relatos contemporâneos e nossa história, que o Império Romano não dominava apenas um único país. Há evidências arqueológicas de muitas cidades destruídas que remontam à crise do século III, ou remontam às invasões do Império Romano do Ocidente a partir do século V, que os invasores germânicos geralmente não se estabeleceram pacificamente dentro das fronteiras do Império Romano do Ocidente. Houve assassinato, houve matança, derramamento de sangue e muitas outras atrocidades cometidas. E a narrativa de um assentamento pacífico nos diz muito mais sobre nosso próprio Zeitgeist moderno do que realmente nos diz o que realmente aconteceu. Isso nos mostra que os historiadores modernos têm seus próprios preconceitos, suas próprias narrativas e seus próprios desejos. E tenho certeza de que se alguns desses historiadores tivessem vivido algumas guerras brutais ou invasões eles mesmos, talvez seus livros não pintassem uma imagem tão cor-de-rosa das invasões germânicas. Se quiser saber mais sobre a queda das fronteiras romanas em Raetia e Noricum, assista a este vídeo no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em como as tribos germânicas invadiram a Gália e a Espanha, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito.
Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Beni Valete.